E hoje o bate-papo é super interessante. Falaremos sobre um tema muito pertinente, as técnicas didáticas e pedagógicas aplicadas na administração escolar. E ao meu lado está um professor que sabe bem falar sobre isso, o professor Pedro, o famoso Bacia. Professor, quando o professor dava aula, qual a matéria que o professor ministrava? E naquela época, qual era a forma como se dava uma boa aula, hein? Bom, eu dei aula de física, né? Eu comecei como monitor no CAASO em 83, já faz um certo tempo, né? E a gente usava as técnicas de... Não tinha projetor, tinha ainda mimeógrafo, muito pouco slide tinha, mas a gente era giz na lousa mesmo, giz de saliva que a gente dizia, né? Agora, o ensino da física, né, a gente sempre gostou de dar a teoria e depois aplicar sempre, né? Então, participava sempre de laboratórios, tal, né? A gente tinha um lema que era assim, vendo a aula eu entendo, ouvindo a aula eu compreendo, mas é fazendo o que eu aprendo. Então, a gente fazia questão de o aluno pôr a mão na massa, fazer uma mistura térmica, por exemplo, a gente previa misturar água gelada com água sem gelo, previa a temperatura final, o aluno media com o termômetro, e ele acabava percebendo que a teoria era um bom indício que funcionava na previsão de eventos, na previsão de fenômenos físicos. Hoje, os kits educativos, os kits didáticos, que assim pode ser chamado, também as feiras de ciência, toda essa dinâmica que vocês aplicam aqui vai muito na vertente, no encontro daquilo que o professor está explicando, né? Esse tem um benefício muito grande para os alunos. De que forma, professor? Sim, exatamente. A nossa feira aqui de ciências, os alunos adoram, porque é a hora que eles têm a possibilidade de trabalhar em grupo, em equipe, de pôr a mão na massa, de fazer as experiências, e mostrar e expor. Então, eles acabam tendo também experiências de interatividade, de exposição, de saber se expor. Enfim, é uma oportunidade bem legal que os alunos aproveitam bastante. E a questão dos kits é fundamental, né? Eu sempre fui partidário de kits, a escola sempre investe em laboratório, em instrumentos, não só na parte de projetor, das diversas tecnologias que tem, mas esses kits, né? A gente gosta muito dos kits do CDCC, né? Então a gente sempre empresta lá atrás aqui para a escola, de vez em quando a gente compra também, porque a gente acha fundamental essa aplicação da teoria na prática. Muito importante é o que o professor está falando, mas técnicas didáticas e pedagógicas, quando a administração de uma escola tão conceituada como esta, ela tem que pensar nisso, de que forma vocês pensam? A gente tem que estar se inovando constantemente, de que forma? O que se pensa quando a palavra é nova forma de fazer a gestão escolar? Bom, um dos lemas que a gente tenta seguir é sempre a seriedade e um forte foco na ciência, né? A gente sempre tenta passar para os alunos que a ciência é a base aí da tecnologia, do mundo atual aí, né? A gente vê aí a medicina avançando muito, enfim, outras áreas odontológicas usando muita física e química, né? E matemática. A gente tenta mostrar isso para os alunos, porque tem muito aluno que pergunta onde eu vou usar isso, né? Eu costumava responder, vai no dentista algum dia e pergunta lá. Tem muita química, muita física, muita ótica, né? Então, a parte didática que eu aprendi ao longo da vida, eu uso um pouco na administração, sim, até para conversar com os funcionários, é uma maneira de explicar até a questão do holerite, de impostos. Então, essa formação didática aí que eu aprendi ao longo do tempo sempre me acompanha, sempre me ajuda na administração escolar, na relação com outros professores. Então, eu acho que a didática que a gente aprendia, no caso, era aquela de mão na massa também, né? A gente monitorava um tempo, copiava o professor, muitas vezes dava aula copiando. Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo e vai criando um estilo próprio, né? Mas, assim, a monitoria eu acho que é uma das coisas que funcionam bem na formação de um professor, de um eventual acadêmico no futuro. Agora, quando os pais, os alunos, as pessoas que nos assistem imaginam o que pensa um professor experiente, um administrador aplicado, como é seu caso, e o que você diria para os pais? Pensem em fazer os seus filhos, pensem em orientar seus filhos desta forma.
Qual que é a dica para um professor que hoje administra uma escola? Bom, o primeiro passo é dar muito valor à escola, né? Porque, infelizmente, tem pais que mandam o filho para a escola e não acompanham a evolução do filho. Tal. Acho que o primeiro conselho que eu poderia dar é acompanhe a evolução do filho, vê se ele está aprendendo as coisas, vê se ele está evoluindo. E também acho que a leitura, né? Fomentar muito a leitura, tentar comprar, que seja gibis, mas fomentar a leitura de jornais, revistas, né? E depois livros, obviamente, né? Eu tenho visto uma juventude lendo cada vez menos, né? Isso é um problema que nos aflige aí. A gente, inclusive, tem a matéria aí dos livros que caem no vestibular e que os professores fazem de tudo para tentar mostrar, para fazer o aluno ler o livro, se interessar, né? Então, o fomento, a gente pede para os pais ajudarem nesse aspecto. Fala, compra um livro para o seu filho, faz ele ler, tenta interagir com ele no sentido de contar uma história, ou pede para ele ler um livro e fazer um resumo para você, no sentido dele ler com atenção, para ele ler e aprender realmente, não só ler por ler, né? Enfim, tem diversos fatores que a família ajuda demais. E se a família é ausente nesse ponto, quem sofre é a escola e o próprio aluno, né? Porque a gente também tem problemas, às vezes, que acontece, que a gente percebe que o pai e a mãe poderiam dar uma ajuda melhor ali. Enfim, a presença da família é fundamental, né? Agora, o futuro do Brasil, o futuro da educação no Brasil, como que um professor de tanta experiência como você, que tem uma visão futurista, pensa, uma visão proativa? Olha, acho que a educação é a base, né? A gente lê algumas coisas aí, acho que um dos problemas do país, que o país enfrenta, é o contraste, né? De pessoas com muito dinheiro e pessoas muito pobres, né? Então, eu acho que se diminuísse o contraste no país, acho que o país caminharia naturalmente para uma situação mais feliz, mais harmoniosa. Acho que o caminho para você diminuir esse contraste é a educação. Não tem outro caminho. A pessoa tem que estudar e oportunidades surgirão. Acho que é fundamental a educação para o futuro do país, né? Eu tinha um amigo que tinha um lema em Jaú. Ele dizia que se você acha que a educação é trabalhosa, cara, experimente a ignorância, para você ver, né? Então era um lema que eu tinha, que eu li uma vez e achei curioso. Nesse sentido de se ter a igualdade na educação para um país melhor, o professor disse com galardia, com certeza, o Brasil só vai para frente com a educação mesmo. Eu também acredito nisso. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá.